aí, o que você faria se você tivesse o poder de matar alguém apenas escrevendo? Você já me conta. Solta a vinheta. Shakiras e Shakiras, tudo bem? Sei que eu prometi aparecer somente no domingo, mas como hoje é feriado, decidi vir compartilhar com vocês mais uma série que eu consegui finalizar hoje. E aí eu deixo a pergunta para vocês. O que vocês fariam se vocês tivessem o poder de matar alguém simplesmente escrevendo o nome dela? Estamos falando da série de Death Note, que é um anime aí elaborado com a história de um jovem japonês que tem o poder de matar as pessoas simplesmente por escrever o seu nome no caderno. A única coisa que ele precisa é da imagem e do nome da pessoa. Peço desculpa novamente para vocês pelos ruídos que temos aqui na nossa comunicação, de avião passando, por exemplo, né? Porque eu ainda não consegui localizar um canto estratégico na minha casa para poder gravar para vocês sem ter esses barulhos atrapalhando. Mas eu vou conseguir, prometo para vocês que no andar das coisas eu vou conseguir. Mas vamos lá. Então a série, justamente pelo fato de ela falar muito do contexto de morte, ela acaba sendo direcionada para um público de 18 anos. Ela tem 37 episódios, dividido mais ou menos aí em 24 minutos cada episódio em si. Então, como eu disse, nós temos o Light Yagami, que é o personagem principal, que é o nosso jovem japonês, que ele é filho de um policial e ele é um estudante master da escola dele, justamente pelo seu nível de inteligência. E ele sim resolve fazer a justiça no mundo e ele decide que vai se transformar em Deus nesse novo mundo. Todo esse conceito ele acontece no Japão, toda essa dramaturgia ela acontece no Japão, na cidade de Kanto, onde ele é considerado ali muitas das vezes como um serial killer, justamente porque ele começa a matar sem limites, onde ele se baseia nas pessoas más e nos bandidos. Então ele decide eliminar todas as pessoas que ele considera como ruim para a população. Ele deseja eliminar essas pessoas. Lembra um pouco a questão do Thanos, né, do Avengers, mas ele decide em si eliminar. E junto com ele, justamente por ele conseguir adquirir o caderno Death Note, ele acaba tendo ao seu lado um Shinigami, que é o deus da morte. Esse Shinigami justamente é o dono real do caderno, mas como esse caderno vai parar na humanidade, ele precisa ficar acompanhando, que se torna algo interativo para esse Shinigami, porque ele não conhece a humanidade, como que a humanidade funciona, como a humanidade pensa. Pelo fato da sua inteligência, a única pessoa que acaba conseguindo encarar o Light Yagami é o L, que é um agente, um detetive oculto, que sempre acaba auxiliando nos casos mais difíceis, a polícia, o FBI, a Interpol. E, nesse caso, nada melhor do que o L para poder auxiliar. Então, ele também é um jovem muito inteligente que acaba tentando, por indas e vindas, deter o Light. Esse confronto ele é feito de forma através de mídia, através da televisão, para o público todo lá do Japão assistir, onde ele acaba o L desafiando o Light. O Light ele acaba aceitando, onde para o nosso querido Shinigami acaba se tornando algo muito interativo, porque não vai se existir limites. Um erro pode ser fatal ali para ambos os lados, tanto para o Light quanto para o L, que sabe que está colocando a sua vida em risco e ele pode acabar morrendo. O Ryuki, que é o nosso deus da morte, ele acompanha o Light a todo momento, e como eu disse para vocês, ele acaba considerando isso como uma diversão, porque ele fica tentando imaginar até onde o ser humano ele é capaz. E é onde fica a nossa primeira pergunta. Até onde o ser humano ele é capaz quando ele tem o poder? Até onde você iria se você tivesse o poder de definir quem iria viver e quem iria morrer? Então o Light, por ter esse segredo, né, ele viver oculto, ele não pode contar para ninguém que ele tem um caderno capaz de matar as pessoas. Ele acaba sendo intitulado pela população como Kira.
Então ele acaba sendo um salvador para muitos, porque eles consideram ele realmente como um deus, que ele acaba ajudando as pessoas. Então ele está ali para fazer a justiça. No contexto da história, do cenário, nós temos aquela frase, né? Mantenha o seu inimigo mais perto ainda. Porque o Kira e o Light, o Kira e o L começam a trabalhar juntos, e aí a gente começa a entrar realmente na história daquele contexto de desafio de estratégia. Porque um tem que pensar, analisar o que o outro está pensando em fazer, e nisso, a todo momento, o Light ele fica arrumando um jeito de mostrar que ele não é o Kira, que ele é inocente na história. A história ela acaba sendo dividida em 3 partes, onde a gente tem aí várias mudanças entre idas e vindas dentro do contexto, e vira meio que um jogo de xadrez, onde existe a necessidade de eliminar peças, e as peças acabam sendo consideradas como pessoas. Então, ou seja, chega um determinado momento da história que não se existe mais o bom ou o ruim. O Light ele começa a eliminar as pessoas que estão entrando em seu caminho para atrapalhá-lo, ou seja, não deixar o Kira existir, não deixar o Kira fazer a sua justiça. E dentro de toda essa dramaturgia, é claro que existiria um romance. E aí vem a nossa próxima pergunta. Até onde uma pessoa que ama, uma pessoa que quer ser amada, também é capaz de ir? Nisso nós temos aí a Misa Amani. A Misa Amani, ela é considerada como um segundo Kira, justamente porque ela acaba adquirindo o mesmo poder e acaba também tendo aí um Shinigami. Só que ela tem um poder a mais ainda que o Kira principal, né, que o Light, justamente porque ela faz um acordo com o Shinigami. Só que o acordo não é inteligência, porque isso é um contexto que está faltando um pouquinho na nossa Misa, né? A Misa, ela acaba sendo uma celebridade dentro da história, só que é aquela celebridade histérica e meio com um perfil mimada. Porém, o amor que ela sente pelo Light acaba sendo tão grande que ela se coloca como submissa e coloca o seu poder à disposição de Light. Então, tudo que ela quer, como ela fala pra ele, é ser amada pelo Light, independente do que ele peça, a Misa ela está ali propensa a fazer. A história, como eu disse para vocês, ela acaba tendo muitas idas e vindas. É uma história realmente intrigante, tanto que a Netflix ela resolveu fazer em 2017 um filme baseado, mas que acabou sendo aí uma grande decepção para quem assistiu o anime em si, justamente porque eles não colocaram a verdadeira essência da série dentro do contexto do filme. Ele acabou se tornando mais uma coisa romantizada, dramatizada, do que realmente aquele perfil de mistério que tem dentro do anime. Principalmente o perfil dos personagens, que o Light dentro da história do filme, na verdade ele acabou sendo a Misa dentro da série, porque ele era aquele personagem meio que histérico. E as músicas também não condiziam com o que realmente mostrava dentro da nossa série em si. Então ele acabou sendo um pouco decepcionante. Então o filme eu já não aconselho vocês, quem não assistiu, eu já não indicaria muito que vocês assistissem. Eu acho que realmente para vocês entenderem a história do que era para ser mostrado dentro da questão do Death Note, de você poder matar alguém, eu indico que vocês assistam um anime, porque acaba sendo muito mais interessante. Confesso que em alguns momentos se tornou algo cansativo para eu assistir, porque chega um determinado momento que eles ficam tentando tocar ali estratégias, definir o que é, o que não é e tal. Isso se tornou um pouco cansativo, mas a história ela é muito interessante porque ela traz bastante pontos que a gente pode tentar ligar aí com a realidade. Então, alguns pontos que eu coloquei, por exemplo, o Kira, ele fazia justiça com as próprias mãos dele, né? De uma certa forma, porque ele escrevia o nome ali das pessoas que ele desejava que iriam morrer. Então, o Kira, ele fazia a justiça baseado no que ele considerava mal e baseado no que ele considerava bandido. Muitos acabavam amando o Kira justamente por isso, porque ele eliminava as pessoas, mesmo estando os bandidos estando presos lá na cadeia. Se aparecesse no jornal noticiário, se ele tivesse acesso a essa informação, ele já acabava matando, né? Ou situações que ele vinha de maldade na rua, ele também tentava buscar o nome das pessoas e acabava matando.
E muitos acabavam amando Kira por conta disso. Aí eis a questão. A gente também sabia que o Kira, de uma certa forma, estava agindo fora da lei, né? Porque ele não tinha uma permissão, nem nada do gênero, ele não tinha o poder para poder definir quem vive e quem morre. Nesse contexto, eu devo definir que o Kira, então, ele é o vilão, ele é o bandido, ele é o cara mau, ou assassino, ou ele realmente é o justiceiro, o cara bonzinho que está auxiliando a humanidade e ele está correto? Ao mesmo tempo, também a gente entra no contexto, como eu falei pra vocês, amor. O amor realmente vale a pena você se dedicar, assistam a série, vocês me falam, vale a pena você se dedicar de tal forma onde você aceita se sacrificar ou você aceita fazer qualquer coisa para você ser amada por aquele que você simplesmente idolatra. Ixi, falhou, gente. Aquele que você ama, enfim. Vale a pena você fazer tudo isso por ele? São pontos que a série ela acaba deixando em aberto. E como eu disse pra vocês, são muitas estratégias que você fala assim, cara, eu não teria pensado nisso. Os pontos que eles colocam, realmente uma ideia, ela condiz com a outra. Então ela se torna uma história muito interessante de você assistir. Como eu disse, eu não aconselho o filme, né? O filme ele realmente deixou muito a desejar uma vez que você conhece a série. Eu tinha assistido a primeira vez o filme, né? E não foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu já tinha olhado alguns pontos, vamos dizer, alguns capítulos de uma forma solta do Death Note. E aí agora que eu resolvi assistir, no caso, tudo de uma vez. Mas eu achei bem interessante o anime. O anime eu indico, a parte do filme não. Mas aí eu deixo pra vocês me auxiliarem nessa resposta aí. Ele era bom ou ele era ruim? Ele estava certo ou ele estava errado? Deixo pra vocês e compartilhem aí. Curtam, deixem seu like, se inscrevam. Tô contando com vocês, tá? E no domingo, agora é domingo mesmo. No domingo a gente se vê aí falando sobre La Casa de Papel. Como prometido, eu falei pra vocês que eu ia falar da série. E a gente vai falar sobre La Casa de Papel também, tá bom? Beijos!